Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é: o imperialismo americano existe de fato? Nós teremos como obra de apoio um artigo de Luiz Mota, que é vice-reitor da Universidade Autônoma de Lisboa, onde ele faz uma análise sobre o conceito de império. Eu creio que essa é uma discussão muito importante para nós trazermos hoje aqui no nosso programa, dado que a palavra império, imperialismo, é sempre usado num sentido bastante negativo. O próprio Brasil, depois que separou-se de Portugal, constituiu-se como império. Fala-se que a coroa portuguesa constituía um império ultramarino. Fala-se que os Estados Unidos constituem uma nação imperialista e vai por aí afora. Portanto, essas palavras são largamente utilizadas e, no entanto, o conhecimento sobre as suas origens, as suas raízes, são, de certa forma, praticamente desconhecidos, né? Daí a ideia de nós buscarmos trazer um esclarecimento para o uso desses termos império e imperialismo, né? E vamos tentar fazer a distinção entre ambos os tipos, né? Bem, como nós falamos, o conceito de império é foco de debates muito interessantes, sobretudo no que diz respeito ao campo das relações internacionais contemporâneas, né? E o título do nosso programa de hoje refere-se especificamente aos Estados Unidos. Portanto, é correto dizer que a posição que os Estados Unidos ocupam hoje no mundo é uma posição imperialista? Vamos ver se é correto a gente afirmar isso, não é? Bem, evidentemente que esta questão dos Estados Unidos serem tratados como uma nação imperialista, ela surgiu no século XX. Vamos ver como. Depois de 2002, portanto do 11 de setembro, essa discussão reacendeu, não é? Carlos Gaspar, o professor Carlos Gaspar, defende que os Estados Unidos não são um império. Por quê? Porque não existe uma ordem hierárquica mundial. Inquestionavelmente, os Estados Unidos são uma potência, não é? Internacional, mas essa potência não domina os outros estados. E a vontade imperial da comunidade política norte-americana continua por demonstrar. Portanto, em termos práticos, segundo o professor Carlos Gaspar, é absolutamente incorreto dizer que os Estados Unidos são um império, né? O Império Americano é sempre uma ficção, não é? Ele não é algo, segundo Carlos Gaspar, que exista na prática. Ele é um império sempre com adjetivos. Ele é um império virtual, informal, benigno, compulsivo, incoerente, democrático. Quando se fala, portanto, que existe um imperialismo americano, esse imperialismo é sempre adjetivado. Ele não é um imperialismo de fato, né? A questão que se coloca é: a América é um império? Ou ela pode ser um império? Ou ela quer ser um império? É muito importante nós entendermos isto, porque um dos pontos centrais no discurso esquerdista no mundo inteiro tem as suas baterias voltadas
contra três coisas precisamente: contra a cultura ocidental e cristã, contra Israel e contra os Estados Unidos. Contra a cultura ocidental e cristã, as razões para destruir a cultura são inúmeras. As razões de destruir Israel é porque aquilo é um imperialismo também, é algo nefasto. E as razões para destruir os Estados Unidos também é porque os Estados Unidos são um império. Mas vamos analisar se isso de fato é uma realidade. Não é? Bom, a palavra imperialismo, ela surge no século XIX. A ideia de império, evidentemente, surge associada a de imperialismo. E parece que ambos têm conteúdos, apontam para conteúdos equivalentes. Nós somos levados a pensar isso, que um império torna-se imperialista, ou que todo imperialismo é um império. Nós veremos que nem sempre é assim. Tá? Essas associações, essas lógicas associativas, não podem ser feitas com tanta facilidade. Bom, vamos começar pelo termo imperialismo. De certa forma, remonta ao século XIX, o uso dessa palavra, a palavra imperialismo. Ora, mas em que contexto? Esta palavra imperialismo era utilizada sobretudo pelos britânicos. Preste atenção a isso. Os ingleses, os britânicos, é que usavam a palavra imperialismo num sentido extremamente pejorativo para criticar as práticas de Napoleão III, que auto-intitulou-se imperador, tidas por autoritárias e despóticas. Então, evidentemente, quando os ingleses, a Grã-Bretanha, joga em cima de Napoleão um falso imperador, não é? Que é um império político, ele não é um império por sucessão, ele não é um império consanguíneo. Quando, então, os ingleses colocam isso sobre a França, evidentemente que a carga pejorativa está implícita e explícita. No entanto, a utilização sistemática deste termo e com um sentido apropriado também aconteceu na Inglaterra. E isto é obra de um sujeito chamado John Hobson. Hobson era um integrante da ala esquerda do Partido Liberal Britânico. Liberal é uma palavra que nos Estados Unidos, em Portugal, na Europa, na Inglaterra, significa esquerda. Tá certo? A palavra liberal significa esquerda. É um sujeito adepto do liberalismo. Pois bem, o John Hobson, um esquerdista, portanto, do Partido Liberal, era repórter e ele fez a cobertura da Guerra dos Boeres na transição do século XIX para o século XX. E em 1902, portanto, no início do século XX, ele publica um livro que se torna muito influente, chamado Imperialismo. Mas essa palavra já existia. A coroa inglesa já usava ela contra Napoleão. Tá? Bem, nessa altura, essa palavra imperialismo, o Hobson defendia que a Grã-Bretanha deveria assumir uma política resolutamente imperialista. Veja que curioso. Em que sentido? Ele diz, no livro dele, Imperialismo, essa palavra imperialismo não era aquela aplicada a Napoleão. O imperialismo era um sinônimo de colonialismo. Então, o Império Britânico deveria expandir-se e tomar para si terras. Bem, essa expansão estava anexado
estreitamente identificado com o processo de industrialização. Então, o que Hobson fazia? Hobson legitimava o desígnio colonial inglês. A Inglaterra teve colônias, sim. A França teve colônias, sim. A Alemanha teve colônias, sim. Portugal nunca teve colônia. Portugal fez descobrimentos. Portugal nunca fez colonização. São coisas completamente distintas que a historiografia portuguesa, e notadamente a historiografia brasileira, de influência alemã, essa palavra colônia, colonialismo, foi inventado pelos historiadores alemães e ingleses e inseridos na interpretação da história Brasil-Portugal. Portugal fez um processo chamado descobrimentos, que não é colonização. É preciso ter isto em mente. E há uma confusão contínua em relação a isso, de tal forma esse veneno mentiroso foi propagado internacionalmente que mesmo Portugal, que nunca aceitou essa expressão, porque nunca foi verídica, alguns historiadores portugueses já estão aderindo à tese do colonialismo, influenciado por um mercado comprado dentro da Europa. O negócio está seríssimo. Bem, então o Hobson legitima o desígnio colonial, né, onde ele associa isso com uma industrialização. E os argumentos que ele cria para aquilo ali é o seguinte: existe um excedente populacional, é preciso permitir escoar as matérias-primas da indústria, é preciso escoar os produtos manufaturados, é preciso ampliar o mercado, em suma. Bem, essa palavra imperialismo também vai entrar na tônica da filósofa Hannah Arendt. E ela vai analisar o fenômeno do imperialismo. E essa palavra começa a ter lugar nos debates no século XIX e no século XX. Arendt vai criar a ideia de que as burguesias europeias estavam polarizadas pelo expansionismo, por uma vontade quase biológica de expansão, né? E para ela, o expansionismo das potências industrializadas é uma espécie de movimento ou de tropismo que tinham duas características distintas: o anexionismo e o colonialismo. O que é o anexionismo? O anexionismo traduz-se na expansão continental. Então, a Inglaterra está no Mar do Norte e ela expande para além da própria Europa, né? Isso é o anexionismo. E vai anexando territórios. Portanto, o anexionismo é um processo geográfico mesmo, né? Você tem uma expansão continental, há uma continuidade geográfica e isso leva à formação de impérios no espaço europeu, asiático, africano, americano, etc. Né? Bem, o colonialismo é outra coisa. Evidentemente que dentro deste conceito deturpado de anexionismo vão surgir correntes de opinião que vão dizer que o Império Português é anexionista. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Bem, o colonialismo, o que vai ser o colonialismo? É um processo relativo aos impérios ultramarinos, que foi característico da generalidade das potências da Europa Ocidental. E esses impérios ultramarinos duraram muito, muito pouco, ao contrário do que a gente é levado a pensar, né? Portugal foi um império ultramarino, no sentido, digamos, da expansão marítima, não é? Dos descobrimentos marítimos, mas esse império ultramarino nunca foi um império de conquista. Portugal foi um império de cultura.
Portugal nunca foi um império de conquista. Isso também é misturado. Portanto, há impérios e impérios, né? E a palavra império, quando ela aparece num contexto português, ela aparece sempre relacionada ao mito do Quinto Império. Portanto, é um império espiritual. Ele jamais foi um império físico. E aquela palavra império ultramarino também não é um império de conquista. É um império em que você expande a fé. E é preciso entender o que é isso, né? Como diz Camões, é a expansão da fé e do império. Portanto, essa palavra, império ultramarino, que caracteriza todas as potências europeias, não pode ser aplicada a Portugal, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E geralmente os estudos e os estudiosos anexam, isso é uma doença que começou no século XIX, com a historiografia do século XIX, em que você pode traçar paralelismos porque as palavras são iguais. Não, elas são iguais, mas elas significam coisas distintas, né? E não pode traçar paralelos, portanto. Então, vamos voltar aqui. Há um império ultramarino, que é um império de conquista. Bom, ainda no final do século XIX, existia uma polêmica muito grande entre imperialistas e anti-imperialistas, né? Para estes, a chamada aventura colonial era uma dispendiosa megalomania, né? E para aqueles era um imperioso requisito do capitalismo industrial. Portanto, o imperialista era colonialista e o anti-imperialista não era colonialista. Portanto, nós temos duas formas históricas diferenciadas, que é o seguinte: o anexionismo é um tipo de imperialismo continental. Você expande a sua área geográfica, não é? O imperialismo, ele é ultramarino. Portanto, ele ultrapassa a fronteira do seu continente, né? Por exemplo, vamos dizer, se você está, a Inglaterra está na Europa, quando ela vai para o Canadá, ou vai para a África, ou vai para a Índia, ela torna-se um império ultramarino, né? O anexionismo é simplesmente continental. Foi o que Napoleão fez, por exemplo. Ele vai expandindo, expandindo, expandindo na Europa. Foi o que Hitler fez, né? Foi o que a Rússia fez. Então, isso chama-se anexionismo. O anexionismo é continental, geográfico. O imperialismo é ultramarino. Então, são dois impulsos de um único movimento. Que movimento é esse? O expansionismo. Então, tanto o anexionismo quanto o imperialismo são expansionistas. Portanto, há uma outra palavra que é muito mais importante do que imperialismo, que é o expansionismo. Então, vamos ver aonde os Estados Unidos se enquadram. Portanto, se os Estados Unidos são anexionistas, né, ou se são imperialistas. Portanto, aparecido no século XIX, o termo imperialismo ele vai sendo recuperado pela esquerda. Veja, ele surge no contexto do governo britânico. Depois, um jornalista britânico, John Hobson, utiliza aquilo a favor da Inglaterra. E depois, esse termo passa a ser o jargão motor do marxismo. De que forma? Não foi Marx nem Engels que utilizaram a palavra imperialista, foi Lenin. Lenin. Então Lenin coloca essa palavra no título da sua obra Ensaio de Divulgação, né? No título do seu ensaio, desculpe, Lenin coloca esse título na sua obra, que é um ensaio de divulgação, que ele escreveu na Suíça.
Essa obra chama-se O Imperialismo, Estádio Supremo do Capitalismo. A partir desse momento, os comunistas começam a chancelar, não é, internacionalmente, que o capitalismo era um problema e que todo o capitalismo era imperialista. Como eles não são capitalistas, como os comunistas não são capitalistas, eles não são imperialistas. Lenin era um estrategista fabuloso, não é? Bem, evidentemente que Lenin foi influenciado por Robson, mas ele também foi influenciado por Hilferding, que é um marxista alemão que publicou em 1910 a obra O Capital Financeiro, que antecedendo Lenin. Lenin publica O Imperialismo, Estádio Supremo do Capitalismo, em 1916. Tá? Portanto, nós temos uma cronologia aqui que é preciso entender. E é preciso entender também que essa palavra imperialismo começa a ganhar vez e voz na boca da esquerda e dos psicopatas comunistas. São eles que vão difamando o capitalismo, né, e que vão colocando todas as mazelas do mundo na conta do capitalismo, ao mesmo tempo que eles vão... O comunismo é o maior sistema democida do mundo, não é? E, entretanto, eles debitam no capitalismo o número de mortes e de terror que o século XX enfrenta. Portanto, é a chamada inversão da mentalidade revolucionária na veia, não é? Bem, então Lenin foi influenciado por Robson e por Hilferding, marxista alemão. Ora, para Lenin, o imperialismo é uma fase do capitalismo. Que fase é essa? Não é a fase do capitalismo concorrencial, né? Mas é a fase onde se dá a concentração do capital em grandes monopólios. Então é preciso ler a obra de Lenin, não é, para entender o que ele está falando. Na verdade, Lenin é um monstro descarado, sem vergonha, né? Porque toda a ideia de concentração de capital em grandes monopólios é comunista. É o Estado que concentra capital, né, dentro da vertente comunista. Não existe concentração de capital em grandes monopólios. Os grandes monopólios que surgiram no mundo, todos eles, sem exceção de nenhum, são comunistas, com influência comunista, dos metacapitalistas, né, que é aquela claque da nova ordem mundial, que tem o objetivo de destruir o capitalismo para instalar um socialismo em escala internacional. Né? Bem, então, esse é o ponto central do Lenin. Né? O imperialismo é uma fase do capitalismo. Portanto, o imperialismo não é aquilo que concorre com alguém. É aquilo que já concentra capital. Né? Além dessa característica central, existe outras, por exemplo, a emergência de um capital financeiro, enquanto simbiose do capital industrial, a emergência de bancos, a exportação de capitais comparativamente com a de mercadorias, a formação de cartéis que disputam o mercado mundial, o conflito entre potências por zonas de influência no mundo. É curioso, porque tudo que Lenin coloca, né, como sendo o imperialismo ligado ao capitalismo, é precisamente tudo aquilo que o socialismo mundial vai fazer. Não é o capitalismo que faz, é o socialismo. Haja vista que qual é a explicação para os maiores banqueiros do mundo terem financiado o nazismo, o fascismo e o comunismo? Se os banqueiros são capitalistas,
Por que eles vão financiar regimes que são contra o capitalismo? Quer dizer, é preciso entender e fechar essa equação para começar a se desmontar a mentira e a farsa histórica que esse movimento comunista internacional criou no mundo inteiro. Né? Então, como a gente vê aqui, a palavra como ela surge, imperialismo, ela tem um sentido técnico bem preciso. Portanto, hoje, nós usamos a palavra imperialismo fora de sentidos técnicos. Não é? É quase que um insulto, um xingamento, mas as palavras designam coisas. Então, os comunistas, para efeito de propaganda política, usaram e abusaram desse termo imperialista. Né? E de modo que esse termo é associado rapidamente com ideia de hegemonia, de dominação, dizendo que quem exerce imperialismo é a supremacia ocidental, são os brancos, os americanos, etc, etc. Ora, um momento em que existe uma ruptura é quando os chineses rompem com a União Soviética e passam a chamar os americanos de imperialistas e passam a chamar igualmente a União Soviética de social-imperialismo. Bem, a partir desse momento que a China começou a virar suas baterias contra os Estados Unidos e a Rússia, os russos, de certa forma, essa palavra perdeu força. Ela se vulgarizou. Mas, até hoje, a esquerda brasileira, essa esquerda manguaceira da América Latina, ainda hoje usa essa palavra imperialismo, o imperialismo americano, né, como querendo dizer grande coisa. E eles são cínicos o suficientes para não contar o histórico da palavra, nem de fato o que ela significa. Né? Então veja, quem, repito, coloca num primeiro momento a palavra imperialismo no sentido de potência anexadora contra os Estados Unidos é Lenin, tá? É a Rússia. Pois bem, então o termo imperialismo é um termo recente. Portanto, ele surge no século XIX, na Inglaterra, contra a França. Depois, os russos pegam esse termo que os ingleses criaram, né, e jogam ele nas costas dos Estados Unidos. E, por tabela, nas costas da cultura ocidental e cristã, e dos brancos, da supremacia branca, racial, etc, etc, etc. Ora, evidentemente que a gente não vai fazer nenhum inventário dessa história. A palavra imperialismo é recente, agora a palavra império tem uma história longuíssima, né? Isso, né, remonta à antiguidade. Por exemplo, a gente tem o império mais longevo do Ocidente, que foi o egípcio. O Império Egípcio durou 3.000 anos. Né? O Império Romano não durou 1.000 anos. Portanto, essa palavra já império, ela é muito antiga. Mas a palavra imperialismo não, é do século XIX. Bem, de modo geral, há algumas características que são comuns ao conceito de império. Por exemplo, império não é um reino. Um império é composto de vários reinos. Né? Um império é um estado, digamos assim, muito vasto, formado por diversos reinos, por diversos povos, e aonde um desses povos exerce uma supremacia. Né? Quando a gente pensa no Império Romano, fica mais fácil de entender isso. Roma era a sede do Império, os romanos. Entretanto, veja que quando você pensa na diversidade de povos que existia na Europa, e todos eles pertenciam ao Império Romano, isso é um império. Né? Então, um império tem dentro dele vários reinos. Portanto, é possível
esta coexistência, não só possível, como historicamente comprovado. Você tem um imperador e vários reis que prestam vassalagem a um imperador. Né? Na sua essência, o império é monárquico. Por quê? Porque ele tem um poder centralizado e ele tem um poder sacralizado. De algum modo, não existe império sem príncipe, né? Sem imperador. O império é um espaço conquistado, é um espaço organizado. Portanto, na sua expansão territorial, ele abrange diferentes identidades culturais. Só nisso, por exemplo, nós já vemos que os russos são uns cínicos e uns mentirosos, porque aonde os Estados Unidos expandiram as suas fronteiras geográficas e dominam identidades culturais distintas. O americano está nos Estados Unidos, na região geográfica, não se tem, desde a independência americana, os Estados Unidos foi comprando o Alasca, o Texas, a Califórnia. Foram negociações. Depois que ele estabeleceu as suas fronteiras, não há nenhum caso, nesses quase 300 anos de independência americana, em que os Estados Unidos anexou um único país fora da América. Portanto, isso é uma loucura, não é? Então nós já vemos que aqui, como esse império, como expansão territorial, abrangendo diferentes culturas, não existe. A Inglaterra é um império. Ela tem possessões fora da Grã-Bretanha. Né? Ela abrange diferentes culturas. E todas essas culturas estão reunidas na coroa, né? Debaixo da coroa da rainha da Inglaterra. Bem, para além desses traços comuns, existe uma distinção sumária entre o Império Clássico e o Império Colonial. Né? Evidentemente que o Império Clássico, que é o romano, por exemplo, que foi o egípcio, o Império Carolíngio, ele tem um protótipo no sentido weberiano, né? No tipo ideal, que é o Império Romano, para nós, pelo menos para os ocidentais. Aonde, o que caracteriza o Império Romano? Ele tem uma estrutura dupla. Ele é um império de conquista, portanto, de expansão territorial, e ele é um império de ocupação militar. Né? Então, Roma vai expandindo as suas fronteiras e ela ocupa militarmente aquelas regiões. Né? Aliás, ela ocupa as regiões quando ela quer conquistar. Esse é o Império Clássico. Né? Você tem um outro tipo de império, onde ele faz concessão de cidadania. Roma também fazia isso. Por exemplo, o Edito de Caracalla, em 212 depois de Cristo, né, é um exemplo disso. Todo cidadão de um outro povo continuava sendo gaulês, continuava sendo lusitano, só que era cidadão romano. Acabou. Então havia uma concessão de cidadania. Isso foi um artifício muito engenhoso e muito inteligente do Império Romano, porque ele mantinha as identidades culturais diversas, dava um certo conforto às pessoas, mas ao mesmo tempo todas elas pagavam tributos e impostos a Roma. Não é? O segundo tipo de império, que é o Império Colonial, nós ainda vamos ver ele. Bem, veja, também aqui nós não temos, esse caso não se aplica ao governo americano. Não é? No sentido de que ele é um império de conquista geográfica e de ocupação militar. Aí a guerra do Iraque, todas as guerras em que os Estados Unidos se meteram, todas, não existe uma. Ele foi, interviu militarmente, depois ele sai do local. Não existe uma ocupação militar no sentido de transformar aquele território. Aquele território não é conquistado definitivamente para o governo americano. Não existe ocupação militar, né, nesse aspecto. Né? Existe uma
interferência militar. Não há uma ocupação militar definitiva, como tinha Roma. Então, aqui também, essa ideia de império clássico romano não pode ser adaptado, nem usado sobre o governo americano. Bem, há muitas outras distinções que poderiam ser feitas no caso desses impérios clássicos, né? Há uma literatura imensa. Por exemplo, nós temos impérios que construíram verdadeiras áreas civilizacionais, como por exemplo o chinês, áreas em expansão territorial, né, imensa. O chinês, o árabe, o indiano. O egípcio não, é curioso, foi um império muito grande, muito longo, aliás, de duração muito longa. Entretanto, ele não foi um grande império, territorialmente falando, né? Existem os impérios por conquista ou por agregação, como o napoleônico, o austro-húngaro, né? Mas há dois gêneros de império: pré-moderno, que é ligado às civilizações agrárias, vamos dizer, e um outro império ligado à sociedade industrial. Então, vamos ver esse tipo aqui para ver se também o americano se enquadra em uma coisa ou outra. O império pré-moderno, portanto agrário, ele se assenta num princípio de sustentação em que é necessário expandir territorialmente como condição de captação de imposto em larga escala, né? Então, isso significa dizer que a forma predominante de organização política antes da Idade Moderna foi o império. Então você aumentava o território para fazer o povo pagar imposto, né? Portanto, ele tem uma raiz socioeconômica. Evidentemente que esse tipo de império não existia antes da declaração, não existia depois da declaração da independência americana, não é? Portanto, os Estados Unidos, século XVIII, quando acontece a declaração, eles estão fora dessa margem, né? Esses impérios eram agrícolas, né? Depois, digamos, nós temos um advento da Revolução Industrial, e evidentemente que essa questão entre o campo e a cidade vai adquirindo um outro contorno, uma outra dimensão, até os impostos que o campo pagam são novamente tributados na cidade, né? Então, nós temos uma outra perspectiva. Agora, o que fica claro? Não existe império sem conquista territorial e sem tributo, sem imposto. Portanto, dizer que os Estados Unidos é um império seria preciso mostrar aonde ele expandiu-se geograficamente, não é? Para fora da América do Norte. E, efetivamente, dentro dessa expansão geográfica, aonde ele cobra imposto. Não existe isso no histórico americano. Bom, o imperialismo agrário, associado a essas civilizações agrícolas, né, ele praticamente não existe mais, né? O império moderno é fruto de um expansionismo, de um mercantilismo. E, por conseguinte, depois vai se expandindo com a ideia de um capitalismo industrial, né? Agora, o imperialismo, tal como ele se manifesta no século XIX, que é esta forma de império, resultou de 3 fatores, que é o seguinte: crescimento demográfico, necessidade de matéria-prima e ampliação de mercado, né? Bem, esses impérios coloniais duraram muito pouco,
menos de um século. Portanto, mesmo que tenha havido impérios coloniais, e eles houveram, não é significativo na história da humanidade, né? Em última análise, a maior parte desses impérios, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, todos eles foram abatidos. Curiosamente, menos o Império Inglês, né, que ampliou substancialmente as suas fronteiras, e a Rússia também. Né? Portanto, nós temos um tipo de contradição que precisa ser elucidada. Né? Que contradição é essa? A própria lógica inerente de um império, como ele é concentrador, não permite a existência de democracia no Estado imperial. Então, esta contradição é outra contradição, por exemplo, que impede, por exemplo, de nós afirmarmos que os Estados Unidos é um império. É a maior democracia do mundo. É o único lugar onde a república, de fato, deu certo. Né? Então, é inerente à ideia de um império uma concentração de poder e a expansão territorial. Portanto, sobre esses aspectos, não é possível colocar essa pecha em cima dos Estados Unidos, né? A não ser uma propaganda muito bem inventada, né? E as grandes empresas americanas não são americanas, mas elas são grandes exatamente porque há um capitalismo imenso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que produz riqueza para o seu povo, e produz mesmo. E por que nos outros países tem pobreza? Ora, porque nos outros países os governos são ladrões e bandidos. Essa é a grande diferença. O americano, quando se libertou da Inglaterra, eles, através de muito sangue, muito suor e muita lágrima, construíram uma nação invejável mesmo. Os outros povos não. Né? Veja o Brasil, por exemplo, país riquíssimo, com subsolo riquíssimo, e com uma classe política e empresarial extremamente corrupta. Não é? Portanto, há razões pelas quais uma pessoa tem sucesso e a outra não tem. Normalmente, isso se deve ao fato de que uma trabalha e a outra não. É a fábula da cigarra e da formiga. Não é? Os Estados Unidos é a formiga, o Brasil é a cigarra. Canta o tempo inteiro e quando chega o inverno, está triste porque não tem comida. Né? Continuando. Os Estados Unidos, nós já vimos que conceitualmente, em termos técnicos, os Estados Unidos não podem ser um império. Mas vamos continuar essa análise. Vamos pegar um panorama histórico do imperialismo e do império, né, para verificar essa questão da potência norte-americana. Os Estados Unidos são uma potência? Claro que são. Né? Para fazer isso, nós precisamos de analisar essa questão sobre duas hipóteses. Primeira, precisamos considerar se os Estados Unidos não só nunca foram um império, como ainda assentam-se numa matriz anti-imperialista. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese admite que essa curta história da nação americana, portanto, do início da sua independência até hoje, ele se constituiu como um verdadeiro império. Então, essas são as razões, são os pontos, são as hipóteses que a gente coloca quando se vai considerar a ideia do imperialismo americano. Ora, no primeiro caso, o caso de que os Estados Unidos nunca foram um império, muito pelo contrário, é possível uma interpretação da história dos Estados Unidos a partir desse fio condutor. De que forma? Quando as 13 colônias do leste
em 1776, se rebelam contra a coroa britânica, né? Essa rebelião determinaria uma espécie de código genético contrário a todo e qualquer tipo de dominação colonial e absolutamente favorável à emancipação dos povos. Tá? Então, o próprio surgimento dos Estados Unidos dá-se contra a coroa inglesa, que era terrível. Quando o presidente Monroe, em 1823, proclama a sua doutrina de a América para os americanos, ele está a exprimir a recusa do Novo Mundo de ser palco para o conflito das potências europeias na disputa de zonas de influência. Portanto, os Estados Unidos estão lacrados às disputas que estavam prevalecendo na Europa. O americano não coaduna com aquilo que estava acontecendo na Europa. Um século mais tarde, o presidente Wilson, quando ele proclama os seus 14 pontos, ele inclui neles o direito dos povos a dotarem-se de um Estado, emancipando-se da tutela imperial. No fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos apoiaram o nacionalismo afro-asiático. Sem esse apoio, não teria havido desmembramento dos impérios coloniais europeus. As pessoas esquecem disso. Os Estados Unidos tornaram-se uma grande potência sem colônia. E o seu poderio não se fez à custa de nenhuma ocupação imperial num sentido territorial. Não é? Ora, essa sequência de fatos autorizou o presidente George Bush, o filho, a fazer a seguinte declaração, abre aspas, a América nunca foi um império. Somos, sem dúvida, a única potência da história que teve ocasião de se tornar um império e que o recusou. Esta é a verdade dos fatos. Mais ainda, a recusa do império atravessa todo o atual espectro político americano. Todo. Desde a esquerda, de Chomsky, até os conservadores de Pat Buchanan, por exemplo. Nem os esquerdistas americanos, nem os conservadores americanos, nenhum deles pretende transformar os Estados Unidos num império. Isso é uma mentira tão descarada que Lenin inventou e que a esquerda continua inventando. Os Estados Unidos desejam conquistar o Brasil. Nunca quis. Nunca quis. Os Estados Unidos querem conquistar a Venezuela. Não querem mesmo. Não querem mesmo. Não têm a menor intenção. Fazer negócio, talvez. Conquistar territorialmente, tomar conta daquilo, eles não estão nem aí. Portanto, durante 300 anos, esse país se desenvolveu virando as costas para toda e qualquer política imperialista. A trajetória do próprio país. A gente poderia continuar falando. A própria Declaração da Independência Americana. A Declaração da Independência Americana, por exemplo, ela norteou todas as declarações de independência por toda a América Latina. Todas, inclusive a brasileira, que foi uma coisa mambembe, mal feita, mal e porcamente. O problema é que as Américas, Latina e Central, nunca, a sua elite nunca conseguiu ter a eficiência daqueles homens sábios que conseguiram formar os Estados Unidos. Nunca. Então é uma questão de competência, sinto muito. Não tem nada a ver com poderio. Então essa frase do Bush está correta. A América nunca foi um império. E ela já teve muitas oportunidades. Né? Bem, a segunda hipótese que tem que levar a analisar é o seguinte. Os Estados Unidos são um império. Né? Vamos ver se de fato eles são. Evidentemente que
a história dos Estados Unidos tem marcas imperiais. Ora, os Estados Unidos, no período, quando a gente olha um mapa, como era aquilo que nós chamamos América hoje, no período da Inglaterra, aquilo era uma tripa, né? Toda esta grande nação que a gente vê hoje, a expansão para o oeste, né? Os Estados Unidos estavam concentrados na costa leste. Toda a expansão para o oeste depois, essa configuração territorial é um processo expansionista. Claro, certamente. Ele foi anexando território ali dentro, foi comprando território, né? Então, a própria expansão americana tem uma série de anexações por compra, por conquista, genocídio de populações indígenas, evidentemente, né? Seja lá como for. Agora, a Lusiânia, por exemplo, foi comprada da França Napoleônica, né? A Flórida foi comprada da Espanha. O Alasca foi comprado dos czares. Os czares estavam falidos e venderam à Rússia. Venderam o Alasca, né? Os territórios do Texas e da Califórnia foram comprados dos mexicanos. É isso, né? Então, assim, de 1800, durante todo o século XIX, praticamente, os Estados Unidos vão comprando territórios. Comprando, né? Portanto, esta expansão territorial, ela é feita de outra forma. Ela não é uma expansão, há uma expansão, mas ela é uma expansão militar? Não. Não. Ora, os dirigentes norte-americanos, portanto, que fizeram a declaração da independência, estavam convencidos de que os interesses da nação deveriam ser defendidos, não pela conquista de colônias, mas pela conquista pacífica de mercados. Desde o início, isso norteia a mentalidade americana, né? Eles são mercadores, gente que lida bem com dinheiro, que não tem problema com dinheiro, que não tem trauma de dinheiro, não tem trauma de ficar rico e nem de produzir riqueza. Ora, isso, no entanto, não vai impedir o desfecho da Guerra Hispano-Americana com o Tratado de Paris em 1898, não é? Onde transferiu para os Estados Unidos os restos importantes do Império Espanhol. Vamos lembrar quem é que era o dono daquela faixa? Era a Espanha, né? Da América Central e da América do Norte, era a Espanha. Então isso inclui Porto Rico, inclui Cuba, as Filipinas, Guam. Então há o Tratado de Paris de 1898, onde os Estados Unidos herdam, compram, negociam com a Espanha toda aquela área, né? Como o Barão do Rio Branco, por exemplo, vai comprar o Acre, né, da Bolívia, né? Bem, o Paraguai era do Brasil, o Brasil perde. Ora, então a influência das chamadas teses geopolíticas do almirante Markham, né, a própria pressão do lobby americano naval, do lobby naval, vai levar que os Estados Unidos adquiram o controle do canal do Panamá, né, para fazer essa viagem em direção ao Pacífico, Hawaii, Midway, Samoa, Panamá, enfim, os Estados Unidos eles vão comprando, eles vão anexando territórios. Então há um expansionismo territorial? Esse expansionismo, e veja que curioso, ninguém fala disso. No início, então nós temos um expansionismo por terra e um expansionismo no mar. Ele era sustentado por uma espécie de messianismo, né? E essa história, a origem dela está nos pentamonarquistas, onde
esse messianismo dizia que os Estados Unidos eram uma nação predestinada. Ela estava incumbida de uma missão civilizadora pela difusão dos ideais da democracia liberal, né? E disso resulta aquela fórmula célebre de haver um destino manifesto. Portanto, esta contradição de que os Estados Unidos não são um império, mas ao mesmo tempo eles assumem um comportamento de um império, não é? Essa contradição, digamos, é uma contradição, é uma matriz que ao mesmo tempo que ela recusa essa vocação imperial, ela mostra que existe uma vocação imperial. Mas mesmo esta vocação imperial, ou sobre essa perspectiva de uma vocação imperial, de modo algum, essa vocação imperial americana pode ser comparada com a Inglaterra, com a França, com a Alemanha, com a Holanda. Não tem nenhuma comparação à forma como o expansionismo norte-americano se processa e a forma como os impérios e os imperialismos que não são americanos se processam e se constroem, né? Ora, independentemente dessa contradição que exista, ou que dessa aparente contradição, nós podemos dizer com alguma segurança que os Estados Unidos construíram o seu gigantesco poderio, salvaguardando, em regra, a soberania dos outros povos. Esse é um ponto inconteste. Portanto, o domínio americano, a expansão americana, assentou-se no livre câmbio e não na ocupação territorial ou na dominação colonial. Portanto, quando Lenin lança isso sobre os Estados Unidos, isso era exatamente a trajetória da Rússia, não é? Da Rússia czarista e da Rússia comunista. A Rússia, sim, é um processo de ocupação territorial e de dominação colonial e de extermínio de populações. Os americanos nunca exterminaram outros povos. Eles têm as guerras com os índios, mas eles não saem matando gente. Não é? Portanto, de fato, o eixo das Américas tem um desenvolvimento diferente do eixo que aconteceu na Europa e do que acontece até hoje na África, com aquelas brigas intestinas tribais e mesmo com a Índia e com a China. Né? Bem, como é que é a atualidade? Na atualidade, os Estados Unidos são uma potência imperial. Né? Essa é uma acusação que os comunistas fazem recair sempre sobre o americano, que eles são imperialistas. Né? Bem, durante toda a Guerra Fria, o americano foi sempre designado como uma superpotência. É uma superpotência. E pode-se fazer um paralelismo, embora esse paralelismo seja assimétrico, da potência americana com a União Soviética. Mas, efetivamente, o poderio militar americano, o poderio intelectual americano e o poderio financeiro americano é realmente impressionante. Como que em 300 anos esse povo conseguiu isso? Não é? É fruto de muito esforço. O ex-ministro de Negócios Estrangeiros da França, chamado Robert Vedrinet, foi o inventor da expressão hiperpotência. Tá? E a partir disso, quando esse termo hiperpotência é lançado, está
entendido que ali se concentra o maior poderio que alguma vez algum país dispôs, né, em toda a história humana. Entretanto, esta hiperpotência é um poderio imperial? Né? Quando a gente pensa no bloco soviético, no Islã, serão eles hiperpotência? Como é que nós vamos classificar o bloco soviético? Porque ninguém nunca classifica a Rússia, não é? Não classifica a China? Como é que essa gente pode ser classificada? Essa questão pode ser secundária? Não, ela não é secundária. Todos esses termos negativos só são aplicados nos Estados Unidos. Então, essa questão que pode parecer secundária é absolutamente necessária para entender o sistema internacional contemporâneo. Né? Em 93, por exemplo, quando tinha acabado de acontecer a queda do Muro de Berlim, não é? Teve um brasileiro chamado Alfredo Valadão. Esse cara proclamava enfaticamente que o século XXI será americano. E outros já prenunciavam ou prognosticavam que haveria o declínio dos Estados Unidos. Né? E Valadão fala que não, ele reporta-se a analogia da vitória de Roma sobre Cartago, afirmando que os Estados Unidos, derrotada a nova Cartago, estavam em condições de estabelecer agora um império mundial, uma América mundo, um império democrático, um imperialismo da liberdade, digamos assim. Né? De certa forma, havia a ideia de que a segunda versão, portanto, os Estados Unidos estavam em declínio, era a verdadeira. Entretanto, parece que o Valadão está correto mesmo. Os Estados Unidos estão emergindo como uma grande, novamente, reforçando o seu poderio, novamente pelas descobertas das minas de xisto. Né? A economia está de vento em popa e está havendo um revival dessa estrutura. Por outro lado, nós temos uma hiperpotência que não é política, ela é invisível, que está assentada num plano de dominação global que não tem nenhuma relação com os Estados Unidos. São os três grupos que lutam pela hegemonia e pelo controle do mundo global, que é o sistema financeiro internacional, a Rússia e a China, o sistema comunista, portanto, e o Islã. Né? Esses três grupos que lutam pela hegemonia do mundo global, eles lutam igualmente, as suas agendas convergem na destruição da cultura ocidental e cristã, na destruição de Israel e na destruição dos Estados Unidos. Portanto, se os Estados Unidos de fato fossem a sede do capitalismo mundial, né, e de fato fosse o grande imperialista, ora, por que cargas d'água o próprio sistema financeiro internacional volta-se contra o americano? É ilógico, não é? Evidentemente que é preciso muito estudo para entender o que acontece por debaixo dos panos. Então há, de fato, uma ascensão dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que existe um poder hegemônico transnacional implementado no mundo inteiro e que não foi obra dos Estados Unidos. Né? Portanto, esta ideia, igual o Nicolás Maduro outro dia está mentindo bravamente dizendo que o americano vai invadir a Venezuela para tomar a Venezuela. Claro que não. Se o americano tiver que invadir isso, e será excelente que o faça, né? Se o presidente Trump se meter nessa empreitada, será excelente que ele faça, e faça como foi feito no Iraque. O problema do Iraque foi ter devolvido de uma forma intempestiva aquele negócio e resultou no lançamento do ISIS.
né? Entretanto, os americanos não vão desencadear uma zona de intervencionismo militar em grande escala. Ninguém é louco de fazer isso. Intervencionismo militar em larga escala é altamente custoso, estrategicamente complexo, né? De modo que o brasileiro continua inventando essa ideia de que o americano é uma superpotência, e toda superpotência porque eles estão... A historiografia brasileira, a sociologia brasileira, a antropologia brasileira é completamente esquerdista. E o esquerdista só admite imperialismo com intervencionismo militar. Então é por isso que essa gente fala que os outros vão fazer aquilo que eles fazem. O que a Venezuela está passando? A Venezuela está passando exatamente a ideia de um intervencionismo militar. Todo o serviço militar venezuelano é controlado pelas forças militares cubanas. A Venezuela não é da Venezuela, é de Cuba. E quem manda em Cuba? A União Soviética. Essas ligações são tão notórias e tão consabidas e tão ilustradas e comprovadas que é verdadeiramente cansativo falar sobre isso. Então quem até hoje intervém militarmente, haja vista o que a Rússia está fazendo agora, né? E o Putin alardeando em alto e bom som no mundo inteiro que ele vai refazer o antigo Império Russo. Portanto, todas aquelas repúblicas, aqueles países que se tornaram repúblicas, ele vai anexar todas novamente para recuperar o Império Russo. Isso sim é intervencionismo militar em grande escala. O que o americano faz não é, nunca foi, né? Então, o que nós temos hoje? Hitler, Stalin, Putin, Maduro. Aqui sim, nós temos uma ideia de supremacia geoestratégica mundial. O americano não tem, nunca teve, ideia de supremacia geoestratégica mundial. O americano quer fazer negócio. E aquilo que falam que o Kissinger traçou como linhas mestras da política diplomática dos Estados Unidos, esse homem faz parte dos metacapitalistas. Então, evidentemente, existem pessoas que são americanos, como existem judeus, brasileiros, franceses, gente de tudo quanto é lugar do mundo, que está enfronhado no projeto da nova ordem mundial. Isso não pode ser confundido com os países, né? Reagan identificou a União Soviética como um império do mal. E esse termo império, quando Reagan coloca, é recuperado e adjetivado de novo. Portanto, quando Reagan coloca isso dessa forma, e o Bush também, não é? Os Estados Unidos exprimem novamente uma missão messiânica, do qual eles se sentem incumbidos. Ao mesmo tempo, eles têm uma visão absolutamente realista da realidade, né? Porque existe uma entidade supranacional que está juntando um poderio militar esmagador para criar um governo em escala global. Então, a finalidade do americano não é simplesmente não é a de expandir o seu território, é a de combater um rival e, sobretudo, de conservar a sua posição e de permitir que outros povos mantenham-se livres. Então, dizer que os Estados Unidos não lutam pela autonomia dos povos é a coisa mais cínica e cretina que já existiu sobre a face da Terra. O Brasil também não fez a sua projeção histórica sendo um imperialismo, com atitudes imperialistas. As Américas têm um desenvolvimento diferente, né? Bem, então o termo império é adequado para designar o tipo de poder que os Estados Unidos têm, que encarna na atualidade?
Não. Sim e não. Não é? Porque eles não têm a estrutura clássica dos impérios, eles não têm uma dominação direta, não são um poder central, não querem conquistas territoriais, não submetem outros povos. Por maior que seja a supremacia e o poder norte-americano, esse poder não constituiu-se à custa da soberania de outros estados. É dentro dessa perspectiva que é absolutamente impróprio falar de império dos Estados Unidos no sentido habitual do termo. Tá? Portanto, historicamente, essa ideia que Lenin lança em cima dos Estados Unidos, de que ele é um povo imperialista, um país imperialista, né? Portanto, ele tem uma estratégia de dominação política, de dominação cultural, de dominação econômica, racial, é uma absoluta mentira. Os Estados Unidos configuram uma superpotência econômica, tecnológica, cultural. Talvez o termo correto seja uma superpotência, não um império. Mas é uma superpotência? Sem sombra de dúvidas. É a maior superpotência do mundo. Né? E a Europa vai ter que gramar muito para chegar, e a Rússia também, e a China. Né? Então, os Estados Unidos não correspondem de forma nenhuma a uma configuração imperial. Né? Agora, por que razões dentro da mídia e dentro dos livros continua sendo propagado essa designação de império? De uma forma crítica, de uma forma pejorativa? Ora, isso além de uma propaganda comunista, existe uma expressão que é esvaziada de conteúdo quando você fala assim, o império da Coca-Cola, o império de Hollywood. É uma metáfora, não é? Uma metáfora, porque a Coca-Cola não é o governo americano. Hollywood não é o governo americano. Né? Então, é um termo que designa ações de empresas, não designa a ação do governo americano. Quando o Lenin fala do imperialismo americano, ele está se referindo ao governo. Ora, se o império da Coca-Cola é um império, o mesmo vale para o império da Apple, para o império do Citibank, né? Para o império do Banco de Boston, para o império do Banco de Londres, para o império da companhia Porto Seguro, que é da Rainha da Inglaterra, por exemplo, que ninguém fala disso. Né? As maiores companhias de cerâmicas do Brasil são da Rainha da Inglaterra. As maiores companhias de ferro dos Estados Unidos, né, são russas. O canal de Suez é da Rainha da Inglaterra. Portanto, né, é preciso separar a atribuição de natureza imperial política, quando se refere ao Estado, de uma metáfora. Né? Agora, a enorme superioridade norte-americana, que vai da economia, a ciência, a tecnologia, a finança, ao comércio, são verdadeiramente fatores legítimos de uma superpotência. Então, este povo, através de muito esforço, de muito trabalho, organizou-se politicamente, culturalmente, né? E isso foi tão bem feito e tão bem sucedido que, menos de 100 anos depois dessa organização, os Estados Unidos já despontavam como uma grande nação. Não é? Portanto, não tem realmente procedimento. Não é? Colocar sobre a história americana
elementos que determinam historicamente um sistema imperial. Quais são esses elementos? São três, de certa forma. A dominação de um povo sobre outro, uma conquista territorial abrangendo uma área muito grande e a cobrança de um poder central. Então, a palavra império precisa dessas três coisas. Você tem que ter um domínio de um povo sobre um outro, expansão e conquista territorial, cobrança de imposto, um poder central. Além disso, você tem presença política, militar e econômica e confiscação de patrimônio. Não é? Na esfera militar, aquele território e aquela cultura tem que ser ocupado. Os Estados Unidos não são, de forma nenhuma, um império, num sentido clássico. Por quê? Porque nenhum desses conceitos, nenhum desses elementos historicamente determinantes de um império se aplicam aos Estados Unidos. E também não se aplicaram a Portugal. Né? Nunca se aplicaram a Portugal. Então as pessoas têm mania de falar coisas e elas jamais vão à profundidade, né? À raiz das coisas. Tá certo? Pois bem, nós pensamos que, de uma forma geral, aqui a gente poderia partir para a ideia da supremacia militar americana. Isso também, por mais que se pense, não é uma supremacia. Eles desenvolvem tecnologia e vendem armamento. O americano vive de venda. Né? Ele é um império transnacional? Não. Também não. Tem uma marca imperial? Não. A internacionalização não é do Estado. A presença americana no mundo é através de empresa. Não é um processo político. Não é um processo militar. Não é um processo econômico. O que vai para fora, quando nós falamos o poderio americano, é exatamente essas grandes empresas que são consolidadas dentro do capitalismo americano. E elas tornam-se tão grandes, tão grandes, tão grandes, que elas têm fôlego para competir lá fora. Né? Então, até esta ideia de que os americanos são um império transnacional financeiro é equivocada. Porque não é o Estado norte-americano, enquanto entidade pública, que está indo para o mundo. Como o Islã, por exemplo. Como a Rússia. Né? Ele não faz coação sobre outras unidades soberanas. O americano não se projeta militarmente, globalmente. Ele não cobra um tributo mundial. Por mais coletivo que sejam ele tem royalties, evidentemente. Se você for passar qualquer coisa do Pato Donald, você vai pagar royalty para a Disneylândia. Mas são as marcas das empresas americanas. Não é o governo americano. Né? Então, os Estados Unidos não hegemonizam o império. Não simbolizam de forma nenhuma o império. O imperialismo é um atavismo, né, que Lenin lançou e a propaganda comunista fez colar em cima dos Estados Unidos. Portanto, essa coisa de dizer que o império está em declínio também é uma forma de brincar ainda com o conceito e de manter o conceito dentro de uma vertente esquerdopata. Não é? Porque quando você pensa que Roma entrou em declínio, claro, porque ela num sentido de que ela ultrapassou a sua fronteira geográfica da Itália e foi até a Lusitânia, até a Ásia, até a África, claro que o Império entrou em declínio. Ou seja, ele voltou à sua estrutura geográfica natural. Os Estados Unidos têm, desde quando tem um processo de expansão territorial.
Não tem. Portanto, não há declínio nenhum aqui. Não há decadência nenhuma. Não é? E é pouco provável que esse povo que construiu através de entrelaçamentos de posições intelectuais muito sérias, muito profundas, um tipo de cultura e de forma de vida, né? Porque esta é talvez um dos grandes mistérios do americano. Quando eles fizeram a independência, eles se reuniram, as grandes lideranças se reuniram, foram estudar desde a Grécia. Eram grandes homens, cultíssimos, todos eles. Todo o legado cultural e espiritual do mundo. E eles se comprometeram a concretizar aquele legado espiritual e cultural. E a partir daquele momento, os Estados Unidos nascem. E eles fizeram a coisa de tal forma bem feita que esse compromisso dos pais fundadores americanos foi sendo passado de geração para geração. E o americano tem este compromisso tácito, não é? De desenvolvimento, ao mesmo tempo de repetição desses atos paradigmáticos dos pais fundadores, de manutenção da cultura, de manutenção da sua missão, de expansão do cristianismo, de defesa e de salvaguarda da soberania de todos os povos, de luta contra todos os processos de colonialismo. Isso é mantido. É uma nação digna de todo louvor. É uma gente muito séria. O que os malfadados dos comunistas fizeram? Simplesmente criar uma mentira, espalhar essa mentira pelo mundo inteiro. Agora, de tempos em tempos, eles têm que reinventar a mentira, porque ela é somente isso, uma mentira mesmo. Não pega. Então, por mais que eles se esforcem, os Estados Unidos não são nem um império, nem um Estado imperialista. Os Estados Unidos são uma superpotência. Eles têm projeção militar, eles têm projeção cultural, eles têm projeção econômica, eles têm projeção financeira. Eles são uma superpotência. Qualquer coisa fora disso, né, é discurso de comunista que não tem o que fazer. Bem? Bem, nós vamos ficando por aqui e esperamos, portanto, que esse programa tenha servido para esclarecer a ideia de império, aproveitando sempre o discurso de todo o programa, o estudo, porque os conceitos clássicos de império, repito, para finalizar, eles não se enquadram nos Estados Unidos e eles nunca se enquadraram em Portugal. Portugal nunca foi um império colonialista. E a ideia de império que existe é uma ideia que tem que ser vista sob uma outra perspectiva. É o império da fé, da expansão da fé. Tá bem? Pois bem, vamos ficando por aqui. Fique em seguida com a programação da nossa rádio e até a semana que vem. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Um abraço.